Bom dia, a gente vai falar sobre Brasília 50 anos. Quem vai apresentar é a Ana Flávia, a Jennifer, a Regiane, o Raul e eu. Sumário é antigas capitais, por que mudança no Rio de Janeiro, por que em Goiás, localização, construção, engenharia, câmbulos, plano, piloto, cidades, satélites, Brasília atual, ponte JK, Lago Paranoá. Antigas capitais, Salvador. A primeira capital do Brasil foi Salvador e foi criada em 29 de março de 1549 pelo governador-geral Tomé de Souza. Foi a primeira capital, pois naquela época o Brasil era dividido em colônias. As primeiras cidades foram construídas no litoral, principalmente na Bahia. Por isso, Salvador foi a primeira capital. Rio de Janeiro. Em 1763, o Rio se tornou a mais nova capital do país. Deixou de ser a capital, deixou de ser Salvador para ser no Rio de Janeiro pelo único motivo que a família real mudou para lá. Por que a mudança do Rio de Janeiro? Foi no governo de Juscelino Kubitschek que o Rio deixou de ser a capital e Brasília foi inaugurada em 1960. A ideia de construir Brasília ficou no papel por muitos anos, até que João Castro se tornou presidente. Sua meta era construir uma cidade em 5 anos, e aí seu tempo de mandato. Ele decidiu construir a mais nova capital do Brasil. Por que em Goiás? A mais nova capital foi para o estado de Goiás, por vários motivos. Um desses motivos é que o atual presidente daquela época, Juscelino Kubitschek, queria fazer com que a economia fosse para o centro do país, ressaisse do litoral brasileiro. Localização. Brasília está localizada aqui, no centro do Brasil, em Goiás. Juscelino decidiu mudar Brasília, colocar a capital no centro, pelo fato de que o litoral era os estados mais populosos e em Goiás não. E também porque ele queria deixar que a capital continuasse perto de São Paulo e Rio de Janeiro, que são os estados mais ricos. E isso influenciaria na economia da capital, por isso que foi em Goiás o estado escolhido. Construção. Brasília foi construída entre os anos de 1957 a 1963 pelos engenheiros. Os principais engenheiros foram Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer foi convidado pelo Juscelino Kubitschek porque eles eram muito amigos. Então, quando o Juscelino decidiu fazer Brasília, ele convidou o Oscar Niemeyer para fazer a construção. O Lúcio Costa foi escolhido num concurso, que eles precisavam de um segundo engenheiro. Aí eles fizeram um concurso, o Lúcio Costa ganhou com o famoso plano piloto. Foi um dos melhores projetos. E foi com esse plano piloto que foi construído Brasília. Aqui é a foto de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Candão. Brasília foi habitada por cariocas, mas também pelos trabalhadores nordestinos, que são chamados candão. Como a capital, antes de ser em Brasília, era no Rio de Janeiro, muitos cariocas foram para lá. Só que a maior população foram os nordestinos, pelo fato de no Nordeste ter pouca oportunidade de emprego. E na capital não. Por ser mesmo capital, teria mais oportunidade de emprego e tal. Então muitos nordestinos se mudaram para Brasília. Cidades satélites. Essas são as cidades satélites de Brasília, que são Planaltina, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Taguatinga, Brasilândia, Cruzeiro,
Sobradinho, Gama, Guará, Ceilândia, Samambaia, Paranoá, São Sebastião, Santa Maria, Recanto das Nemas, Riacho Fundo, Lago Sul e Lago Norte. Por que o nome cidade satélite? Pelo único fato de essas cidades estarem em volta da capital, que é Brasília. Plano piloto. Brasília é formado em um avião. E o plano piloto nada mais é que Brasília foi construído com a intenção de comandar o nosso país, como se fosse pilotar o Brasil. O que mais do Brasil? Preparado? Passar? Deixa eu ver a imagem. Obrigado. Aqui é o principal ponto de Brasília. O primeiro é o número lá em cima, é o monumento de JK. O número 2 é a Catedral Metropolitana. O número 3 é o Congresso Nacional. O 4 é a Praça dos Três Poderes. O 5 é o Palácio do Alvorada. E o 6 é a Ponte Juscelino Kubitschek. Brasília atual. Mesmo Brasília sendo a capital do nosso país, ela não é muito conhecida, diferente da maioria dos outros países em que a cidade mais famosa é a capital. No Brasil, o Rio de Janeiro continua sendo a principal capital e a mais conhecida. Na maioria dos países, a cidade mais conhecida sempre é a capital. Já no Brasil, não. Mesmo no Rio de Janeiro, deixando de ser a capital, ele continua sendo a cidade mais famosa e a mais conhecida pelo mundo. E também a mais turística. Esse lago é artificial, ele foi feito para diminuir a temperatura de Brasília, já que era muito quente. Sobre esse lago foi construída uma ponte que deram o nome de JK em homenagem a Juscelino Kubitschek. Conclusão. Mesmo depois de 51 anos, Brasília não conseguiu se tornar tão famosa como muitos pensavam e como queriam quando ela foi construída. Brasília hoje tem apenas a função de comércio e indústria.